Muito bem, meus irmãos, eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículos de número 1 e versículo de número 2. Palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, dos versos de número 1 ao verso de número 2. A versão que eu leio para esse texto é a versão NVI. A palavra de Deus diz assim: portanto, que todos nos considerem servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Ore comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por estarmos aqui. E nós te louvamos porque desde o início desse culto, o Senhor tem nos capacitado a prestar culto ao Senhor. Um culto que não cessa, porque o Senhor é adorado continuamente. Obrigado porque nós que já oramos a Tua Palavra, ouvimos Tua Palavra, lemos Tua Palavra, enxergamos Tua Palavra na apresentação do Lucas. E agora queremos continuar ouvindo Tua voz por meio dessa exposição. Grande Deus, acalma os nossos corações para isso. Que a Tua voz seja percebida por nós. Que as Tuas ordens, por meio da Tua palavra, sejam acatadas e obedecidas pelo Teu povo. A Tua palavra diz que Suas ovelhas ouvem Tua voz. Abra os nossos ouvidos nesta noite. Que haja temor e tremor em nossos corações e que toda a agitação do dia sejam substituídas por devoção à Tua palavra. Lida, ó Deus, com os nossos corações por meio das aplicações, de modo que não sejamos apenas ouvintes da Tua palavra, mas também praticantes. Abençoa as nossas crianças que se retirarão agora para a exposição bíblica para elas. Capacita, ó Deus, quem estará envolvido com isso, com as nossas crianças, e que as nossas crianças aprendam Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, as nossas crianças podem ir ali com a Bruna. Então, a Bruna está ali, ó, em pé, próximo da porta, as crianças podem ir. Qual é a idade mesmo das crianças? É até 7 anos? 8? Isso. Então, até 8 anos as nossas crianças podem ir ali e podem aprender a palavra do Senhor. Estamos aqui hoje e a ordenação do Marcos era para ocorrer alguns domingos atrás, né? Mas aí o Marcos já começou a pastorear a igreja desde aquele dia. E como ele estava com Covid, ele e a Tânia, eles falaram: não, vamos preservar as ovelhas. Eu falei: tá certo, eu já está pastoreando, cuidando do rebanho. Hoje eu estou aqui com os irmãos e quero pensar sobre esse texto, que é um texto bastante importante na questão pastoral. Esse texto me acompanha desde o início do meu ministério e eu quero dizer a vocês, eu vou controlar daqui. Tá, funciona. Obrigado, aqui estava desligado. E hoje eu quero pensar sobre essa realidade tão importante que é a fidelidade do obreiro. Hoje eu quero pensar com vocês sobre isso, discorrendo nesse texto, para analisá-lo à luz das nossas realidades também. A proposta que eu tenho para vocês hoje aqui, e por mais que esse texto envolve os obreiros, eu quero dizer que esse texto também se estende a toda a igreja. Você poderia substituir a palavra obreiro para a palavra cristão.
Então, ainda que as verdades aqui estejam diretamente ligadas a uma classe de líderes da igreja, é verdade que essas marcas também devem ser observadas na vida de cada cristão. Assim como os conselhos que Paulo dá para o jovem Timóteo, já lidos aqui nesta manhã, também se aplica a todo cristão. É verdade também que as recomendações que Paulo faz no capítulo 4 da primeira carta aos Coríntios também não se aplica apenas aos obreiros que aqui estão hoje mas a todo cristão. Então a minha expectativa é que você se aproprie desse texto. Se tem uma frase que é usada tão ruim, de modo tão equivocado e tão pecaminoso, é tome posse, né? Essa é uma frase que é extremamente usada de modo incorreto, mas hoje pela manhã, de modo bíblico, eu quero utilizar essa frase e dizer: se aproprie dessa palavra e diga: Senhor, eu quero viver a minha vida cristã desta forma, eu quero ser fiel ao Senhor, entendendo tais princípios tão importantes. Sendo assim, eu quero ir e voltar nesse verso de número 1 várias vezes, marcando em que momento dele eu estou, porque este verso trata de algo importante, que é a identidade do obreiro. Nenhum de nós poderemos fazer absolutamente nada para Deus antes de sermos alguma coisa que Deus quer que sejamos. Na vida cristã, o fazer pelo fazer é extremamente pecaminoso, tanto que lá no final do Sermão do Monte, vocês há de se lembrar que Cristo vai dizer assim: olha, naquele dia muitos vão chegar para mim e vão dizer assim: Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos o demônio, em teu nome nós fizemos milagres. Percebam que são todas ações que no meio cristão nos enche os olhos. Quem nunca, por passar por uma experiência de ter que expulsar um demônio, quando chamou alguém e esse alguém efetivamente expulsou o demônio, você olha e fala: esse irmão aí é dos bons, eu quero andar com ele, toda vez que tiver um demônio eu vou chamar esse irmão. Mas observe que Jesus disse que o fazer sem ser não quer dizer nada para ele, porque ele disse que todas essas pessoas, muitas dessas pessoas, desculpem, naquele dia vão dizer: eu fiz tudo isso para o Senhor, e o Senhor vai olhar para eles e vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E toda vez que a palavra iniquidade aparece no texto bíblico, ela não está envolvida naquilo que o homem faz, de modo do pecado que ele faz, mas do seu coração que produz o pecado. Tem a ver com o que ele é, não é o que ele faz simplesmente. Então, quando olhamos para a identidade do obreiro, olha só o que o Senhor diz por meio de Paulo: que os homens nos considerem como ministros de Cristo. A identidade de um obreiro, ela não pode ser geográfica ou territorial ou feudal, ela tem que ser universal. E o que é que eu quero dizer com isso? Quando Paulo utiliza a palavra, seja na expressão da NVI, seja na ARA, que todos nos considerem, ou que os homens nos considerem, a expressão que Paulo utiliza aqui não é uma expressão territorial, dizendo: olha, que a igreja que você congrega te considere dessa forma. Não, a expressão é que todas as pessoas, que independente de onde você esteja, se você estiver trabalhando na empresa, estudando, na sua casa, no seu bairro, mudando de férias, em um hotel fazenda, não importa aonde você esteja, que todos te considerem como ministros de Cristo. Então, o primeiro princípio importante da fidelidade de um obreiro a Deus não é aquilo que ele faz, mas aquilo que ele é, de modo contingente.
Nós estamos vivendo uma crise na identidade cristã, porque os cristãos aprendem a ser crentes apenas dentro da igreja, mas não no seu cotidiano. Pessoas aprendem a ser fiéis e honestas apenas dentro do seu cercado cristão, apenas dentro dos muros da igreja. Mas quando passa da porta da igreja para fora, são hipócritas, são ímpios, negociam com os princípios mundanos e querem tirar vantagem em tudo. Vendem o que vendem com defeitos, querem fazer seus negócios mirabolosos sem levar em consideração os princípios cristãos, querem conduzir seus casamentos sem os princípios cristãos. Então saem brigados de casa, mas na porta da igreja dão as mãos. Por quê? Porque o que importa é o que acontece dentro da igreja. E igrejas alimentam isso, porque a vida de seus líderes são assim, em que são muito bonitinhos, muitos crentes apenas com o microfone na mão, mas nos bastidores são ímpios, opressores de suas famílias, ímpios nos seus negócios e nos seus empregos, funcionários pífios. Sabe por quê? Porque a vida cristã para eles é territorial. Deus só quer saber o que eu faço na igreja. Mas para o Marcos, para mim, para todos os obreiros desta igreja, e por que não dizer para todos os cristãos que aqui estão hoje, saibam, a identidade que Deus nos dá é uma identidade para que a nossa luz brilhe aonde estivermos, para que o nosso cristianismo faça diferença aonde as trevas são mais densas, aonde as pessoas acreditam que sejamos como elas, sejamos diferentes para a glória do nome do Senhor. E olha só, o outro ponto importante desse texto que eu quero destacar é exatamente o verbo considerar, porque esse verbo considerar não é algo que eu imprimo em alguém. Isso quer dizer o quê? Eu chego para você, sabe aquelas carteiradas que as pessoas dão? Então, você chega no lugar, quem é você? Não, eu não sou o André, eu sou pastor André. Olha só, tolice, né? Não, mas quem é você? Não, eu sou pastor. Como é que é? Quem é você, rapaz? Eu não preciso impor aos outros quem eu sou. Você vê isso na política, não vê? O infeliz não quer pôr o nome dele para se candidatar. O infeliz quer pôr o título na frente, não é? Pastor. E depois, não, deixa. Vamos lidar com a gente. Olhem só. Nós não precisamos impor a ninguém a nossa identidade, porque esse verbo, considere, é um verbo que era utilizado no controle de qualidade para aqueles que verificavam se uma pedra era preciosa ou não. Então não é a pedra, não é quem ia vender, não era o minerador que chegava para esse indivíduo e dizia, isso é ouro. Você não precisa falar nada, põe a sua pedra aqui. Ele pegava e analisava, refletia, investigava e depois de profunda reflexão atestava, isso é ouro, isso não é ouro. Os homens não precisam saber pela nossa boca quem somos, eles precisam enxergar quem somos pelas nossas atitudes. Há um provérbio chinês muito interessante, de autoria desconhecida, que diz o seguinte: aquilo que você faz soa tão alto aos meus ouvidos que eu não consigo escutar o que você diz, porque pouco importa o meu título de pastor se a minha vida não
com o que a palavra de Deus diz sobre o pastor. Ainda olhando para esse texto, chegamos agora então sobre qual é o objeto da consideração. Depois de refletir qual é a conclusão que os homens devem chegar? A conclusão deve ser que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Olhem só, essa palavra que aparece, ministro aqui, traduzida para nós, na língua original era um termo que era aplicado de modo genérico a uma classe de escravos que trabalhavam com as mãos. Então, as atividades de um escravo eram divididas a partir daquilo que ele era, da sua força, da sua capacidade mental e por aí. Os escravos que tinham habilidade com a mão, eles eram chamados, eles tinham uma nomenclatura. Qual é a nomenclatura que aparece no texto original? É uma palavrinha chamada de rupteres. E a tradução literal, por quê? Porque ainda que todos os escravos que recebiam essa denominação trabalhavam com as mãos, tinha uma classe que Paulo tinha em mente. Por quê? Porque Paulo está escrevendo para quem mesmo? Para a igreja de Corinto. E quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, ele escreve da onde? Da cidade de Éfeso, lá da prisão domiciliar que ele ficou. E quando ele recebe as notícias daqueles da casa de Cloé, do problema que estava acontecendo lá em Corinto, o que é que divide a cidade de Corinto da cidade de Éfeso? O mar Egeu, ok? E lá da prisão da onde Paulo estava, ele enxergava Corinto, mas no meio o que tinha? O mar Egeu. E nesse olhar de Paulo, o que é que ele enxergava indo de Éfeso para Corinto? Embarcações, navios. E como é que as embarcações se moviam naquela época? Com trabalho escravo, não tinha motor, era um trabalho escravo. E tinha esses escravos que trabalhavam com as mãos. Eles eram então os remadores das embarcações. É por isso que nós podemos afirmar que quando Paulo diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo, ele tinha um nicho específico sobre que tipo de escravos que trabalham com a mão ele estava pensando. Ele estava pensando no remador. Agora olhem só, é exatamente por isso que no início apareceu essa imagem. Essa imagem é proposital. Eu quero que você visualize como é que as embarcações se moviam naquela época. Alguns navios, dependendo do seu porte, do seu propósito de navegação, não tinha apenas uma fileira de baixo para os rupteres, para os remadores, mas tinham duas fileiras, dependendo do que levavam, dependendo do que movimentavam entre os mares. Agora, para que um escravo fosse um remador, tinha coisas importantes que ele precisava levar em consideração. Ele precisava ser muito obediente, porque nesses navios, nessa parte de baixo, ficava um lá em cima com dois remos e dava exatamente a passada, porque quem está remando de um lado tem outro remando do outro lado, e não podia remar numa velocidade diferente. Tanto que esses remadores, esses rupteres, não eram eles que escolhiam suas funções. Algumas verdades importantes sobre essa classe de escravo que eu quero destacar, apontar aqui para vocês nesta manhã, porque é exatamente nisso que Paulo está pensando quando diz que o obreiro precisa entender como é que as pessoas precisam enxergar. Primeiro, não era o remador que escolhia a sua função, antes o seu comandante.
Em todo porto, no tempo de Paulo, havia um comércio de escravos, e os comandantes dos navios chegavam nesse comércio e olhavam para os portes dos escravos e diziam: eu quero esse, aquele e aquele outro, porque ele dará conta do trabalho. Isso quer dizer que ele não podia se candidatar e dizer: eu quero ser. Assim como um obreiro, assim como um pastor, não se faz, não pode ser indicado por amizade, por nenhuma condição ou por nenhum motivo escuso, por nenhum tipo de relacionamento humano. As pessoas precisam ser indicadas. O obreiro não pode ser indicado pelo valor da sua contribuição financeira numa igreja, ou pelo seu apadrinhamento. É filho de pastor, então tem que ser pastor. Não! Quem faz pastores é o próprio Deus, é o Senhor, é o comandante quem escolhe e diz: eu farei de você pastor. Isso é muito sério. Sabe uma outra verdade importante? Vocês olharam pela imagem, o ruptério, o remador, ele ficava na parte de baixo do navio. E sabe o que isso significa? Ele não sabia para onde ele estava indo. Olha só. Ele não tinha noção, ele não sabia a direção da embarcação. Somente o comandante, aquele que decide ser um obreiro para honrar o Senhor, sabe que deve estar disposto a ir aonde o seu Senhor envia. Ele não é dono de si mesmo, é o seu Senhor quem tem o seu pertencimento, por assim dizer. E uma outra questão importante é que ele dependia dos seus companheiros e eles dependiam dele. Porque você não tem noção, se a pessoa que estiver do meu lado e eu fosse um ruptério e estivesse remando aqui, se essa pessoa estivesse remando num ritmo menor do que o meu, eu teria que fazer uma força comunal, ou diminuir. Ou se ele estivesse remando numa velocidade maior do que a minha, eu teria que aumentar o meu ritmo. Era preciso estar em sintonia. Obreiros precisam caminhar em sintonia. Obreiros precisam discutir suas diferenças de modo bíblico e alinhá-las, para que o reino de Deus ganhe com tudo isso. Sendo assim, ainda nesse verso, eu quero passar por uma outra verdade importante, que é agora exatamente a atuação do obreiro. Como é que ele atua? Como é que ele age? Como é que ele faz as coisas? E olhem só, que os homens não considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Paulo, inspirado por Deus, em um único versículo, utiliza duas figuras de linguagem, que para mim são as duas figuras de linguagem mais confrontadoras para o meu ministério. Porque olha só, Deus me enxerga como um remador. É por isso que muitos que recebem o meu e-mail aí, ou olhem no meu WhatsApp, há uma frase lá no meu WhatsApp ou no meu e-mail. Qual é? Remando pelo rei e pelo reino. Porque esse negócio aqui, quando eu fiz a exegese desse texto, ainda na época do seminário, eu fui fortemente impactado por isso e disse: ou é esse negócio, ou é melhor não ser obreiro. E olhem só, mas Paulo não se dá por satisfeito. Ele não se dá por satisfeito de humilhar-nos, ao ponto de dizer: você é um remador, que não sabe para onde vai, você não se pertence, você pertence ao Senhor, e você deve trabalhar com pessoas que são diferentes de você precisa alinhar e acertar esse passo. Ele não se dá por satisfeito e vai dizer: você também deve ser considerado como despenseiros dos mistérios de Deus. E a palavra que ele utiliza aqui, que é a palavra oikonomos, é a ideia do mordomo que conduz uma casa. Quem exemplifica muito bem isso é José,
dentro da casa de Potifar. Ele administra a casa. Mas é tão importante isso, porque também há algumas verdades sobre um mordomo da época de Paulo, que nós precisamos destacar, porque Paulo não tem em mente o modelo pós-moderno, ele tem em mente o modelo do primeiro século. E olha só que interessante, o mordomo, ele não administra a partir das suas preferências, antes a partir das preferências do dono da casa. Olhem só, um mordomo na época de Paulo, lembra de José? José era um escravo quando era um mordomo. Então, ele não podia dizer assim: eu acordei hoje com vontade de comer banana, e o almoço vai ser só banana. Não podia. Ele tinha que ir até o seu senhor, no caso do Potifar, e perguntar: o que é que o senhor quer comer hoje? Porque eu administro, mas eu não administro a partir das minhas preferências. Eu administro a partir das preferências do dono da casa. Assim como um obreiro não pode administrar o seu ministério a partir das suas preferências, a partir daquilo que ele quer e daquilo que ele não quer. Ele tem que abraçar aquilo que é bíblico. Louvado seja Deus quando suas preferências estão alinhadas com a palavra de Deus, mas quando não, vai para a confrontação. Inclusive, eu preciso confessar um pecado depois, você me lembra, eu descobri hoje. Olhem só, não são as nossas preferências, são as preferências do Senhor. Ele não pode servir o que ele quer, mas o que o dono da casa deseja, que quer que seja servido. Ele não maltrata nenhum outro servo, pois como ele também é um servo do dono. Então os obreiros de uma igreja não são leões de chácara, que saem maltratando todo mundo e dizendo é isso, é aquilo. Não! Porque esse negócio não se trata de nós. Tudo isso se trata do Senhor. Os obreiros de uma igreja devem ser os homens mais educados que um povo já conheceu, porque o impacto da sua educação e do seu tratamento reflete naquilo que a pessoa pode ou não pensar sobre o reino de Deus. Olha só que seriedade. As pessoas podem ter a primeira impressão de dizer assim: é assim que essa igreja é? É assim que é ser cristão? Uma outra palavra importante nesse texto é os mistérios de Deus. O que é mistérios de Deus no Novo Testamento, principalmente na linguagem paulina? É uma realidade que é conhecida por meio do ensino e ação sobrenatural do Espírito Santo. Agora entenda. Quando eu ponho aí sobrenatural do Espírito Santo, eu não estou dizendo de alguma revelação. Você vai orar e vai descer um anjo do céu, né? E depois vai subir na sua frente, de que você vai ver um graveto pegando fogo e vai ver palavras escritas numa nuvem. Não é disso que eu estou falando. Mistérios de Deus aqui é aquilo que Paulo ensina muito bem em Romanos, falando acerca do Evangelho de Cristo, que aquilo que Deus havia deixado em oculto antes, revela em Cristo Jesus, que no Evangelho, pessoas de toda a tribo, língua e nação podem ser igreja para a glória de Deus Pai, e de que precisam depender do que Cristo fez na cruz do Calvário. Daí a razão de que depende de uma ação sobrenatural do Espírito Santo, porque para convencer alguém de que ele é um pecador e depende só do que Cristo fez na cruz, isso é só o Espírito Santo. Principalmente aqui no nosso país, que foi catequizado pela Igreja Católica.
Porque muitos cristãos ainda têm a alma católica, não tem? Eu preciso pagar alguma coisa para Deus, porque, poxa, né? Eu tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. E aqui, essa é a razão. Os obreiros, então, eles administram o Evangelho de Deus, os mistérios de Deus. Chegamos então no verso de número 2. E o verso de número 2 é interessante porque na tradução para o português a gente perde uma beleza maravilhosa desse texto. Aqui faz todo sentido lembrarmos qual é o propósito pelo qual Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios. Paulo está escrevendo a carta aos Coríntios porque ele teve a informação, ele havia recebido algumas cartas dos irmãos com algumas dúvidas teológicas. A ceia, por exemplo, é uma delas. Eles tinham dúvida, por exemplo, de como lidar com aquele infeliz que estava dormindo com a madrasta. Eles tinham dúvida, por exemplo, de como acontecia, como é que era essa questão dos mortos, da ressurreição e tudo mais. E Paulo escreve então para responder essas dúvidas, mas Paulo também escreve para corrigir um problema muito sério na igreja. Que qual era o problema na igreja? Divisão, facções. Olha só, o povo de Corinto tinha suas preferências pastorais. Tinha um grupo que dizia: não, o meu negócio é mais de Artão, eu gosto de Pedro. Aí outros diziam: não, eu gosto mais de eloquência, eu gosto mais de Apolo. E outros diziam: não, eu gosto do cabra mais calmo, eu gosto do Paulo. E os outros, pasmem, era o grupo pior, dizia: eu sou da turma de Jesus, eu não escuto nenhum homem, meu negócio é ouvir direto, eu ponho meu radinho aqui e digo: fala Deus, e sigo a minha vida. Paulo escreve com esse propósito. E esse propósito é tão sério que no capítulo de número 3, onde o capítulo de número 4 segue esse discurso, Paulo vem dizendo da importância de olhar para os líderes como apenas cooperadores de Deus. Ele vai inclusive dizer: olha, eu posso ter plantado, Apolo regou, mas quem é que deu o crescimento? Deus. O milagre de fazer crescer, quem faz é Deus. De modo que nem eu, nem Apolo somos alguma coisa, mas Deus que dá o crescimento. É disso que Paulo está tratando. E aí, quando chega aqui no verso de número 2 do capítulo 4, essa expressão que eu sublinho aí, o que se requer, há uma palavra que aparece no texto original que não é traduzida para o português e faz com que a gente perde a beleza do discurso bíblico, que é: a partir de agora. Olha só, Paulo está tratando de um problema de facções, em que as pessoas tinham suas preferências e os líderes também tinham, tanto que Paulo no capítulo 3 vai falar sobre, tem um fundamento. Você tome muito cuidado como é que constrói em cima desse fundamento, porque vai chegar um dia em que as nossas obras vão ser julgadas, e aqueles que só construíram madeira, palha e feno, deu ruim, vai pegar fogo. Mas aqueles que edificaram prata, ouro, pedras preciosas, resistirá ao julgamento. Aí, quando chega aqui no verso de número 2, Paulo está dizendo: olha, a partir de agora, então, depois que vocês foram instruídos, depois que vocês foram educados, depois que você entende o que é ser remador e dispenseiro e um mordomo, daqui para frente é exigido, esse verbo requer, era utilizado no contexto militar, em que o comandante dá uma ordem, e o soldado pode questionar? Não, o soldado apenas obedece. É exigido que ele obedeça, de tal modo que se aquela ordem for falha ou não, quem responde não é o soldado somente, mas também o seu comandante, porque a ordem partiu dele. É essa a construção. Daqui para frente, depois de você entender quem você é no reino, é exigido de você, que é dispenseiro,
que cada um seja fiel. Fiel. Olha só, é impressionante isso, porque quando você olha para esse texto e vai estudar essa questão da fidelidade, você precisa levar em consideração em que gramática esse texto é escrito. Toda vez que a palavra fiel é escrita, esse adjetivo na língua grega, você precisa olhar qual é a preposição que ela vem acompanhada. Porque dependendo da preposição que ela vem acompanhada, ela quer dizer uma coisa ou quer dizer outra. E a ideia aqui dessa fidelidade não é uma fidelidade externa, não é uma ordem, não é uma obediência por obedecer. Para nós que somos pais, vamos entender muito bem o exemplo. Quantas vezes nós damos uma ordem para os nossos filhos e percebemos que eles estão fazendo, mas não queriam fazer? Ok? Você pode pensar em monte: escovar dente, arrumar o quarto, lavar louça. Lavar louça é clássico. Você fala para o filho: hoje a louça é sua. Ele vai lavar, mas você vê que ele não está lavando. Está sendo sacrificioso. De vez em quando você perde até alguns copos por causa desse sacrifício, escorrega da mão, cai, aquela história. Não é esse tipo de fidelidade, não é esse tipo de obediência que Paulo quer dizer aqui. Por quê? Porque a preposição que acompanha esse termo indica uma disposição interna do coração de obedecer aquilo que foi orientado. Sabe por quê? Porque a preposição que acompanha é a preposição em. E para você que já me escuta aqui algumas vezes, sabe que na língua grega a preposição em significa o quê? Dentro de. Então o que esse texto está querendo dizer é exigido que um obreiro obedeça ao Senhor, não de modo estético, mas de que ele ore para que o Senhor dê ao seu coração uma disposição, uma inclinação de obediência tal que a sua obediência não é pesada, mas é prazerosa. O ministério não pode ser pesado, tem que ser prazeroso. O ministério não pode lhe causar peso no coração, ele pode lhe causar dor, como nós estávamos comentando aqui no nosso grupo menor na hora da EBD. Porque nem sempre o local da obediência é confortável, mas o fato de não ser confortável não significa que não é voluntário. Eu sofro no sentido de perdas materiais para obedecer ao Senhor, mas o meu coração está tranquilo diante dele, porque eu sei que estou no melhor lugar que Deus quer que eu esteja para a minha vida e para o meu ministério. Isso é interessante. Uma outra pergunta relevante aqui é: fiel ao quê? E a resposta está no discurso que começa em capítulos anteriores. Qual é a direção, qual é o propósito, o objeto da fidelidade? É o fundamento, que é Cristo. Eu não tenho muito tempo para fundamentar que a resposta é o fundamento. Me permita aqui essa repetição. Mas eu quero afirmar isso de modo bíblico, de que a fidelidade está direcionada ao fundamento de que é Cristo. Cristo é o fundamento. É a Ele que devemos obediência. Sendo assim,
Que o nosso ministério cristão não seja um fardo ou uma atuação para nós, mas uma realidade que o Espírito Santo produziu em nós por meio da palavra de Deus. Que a sua vida cristã não seja um fardo para você, mas que seja prazeroso para você honrar a Deus. Que os cultos para você seja algo precioso, caro, de que você olhe e diz assim: cultuar a Deus é algo importantíssimo e eu preciso estar cultuando ao Senhor. Uma outra aplicação é que a nossa fidelidade ao Senhor, que ela seja evidenciada através da nossa obediência à sua vontade, e eu já disse para você o que é obediência, e cooperação aos outros remadores. Então, os outros não estão aqui para concorrer com você. Não. Nós estamos aqui para juntos com um único objetivo: pelo Rei e pelo Reino. Que nosso serviço ao Senhor seja fiel às Escrituras e dependa da ação do Espírito Santo. De que reconheçamos, de que não basta apenas ter uma boa exegese, é o Espírito Santo que convence pessoas daquilo que Deus quer. Então eu quero concluir nessa manhã dizendo que o ministério de um obreiro, viu, Marcos, Jonathan, Wilson e todos os outros obreiros aqui, Pastor Ronaldo, tantos outros que estão aqui. O ministério de um obreiro se resume no fato de que tudo o que ele é e tudo o que ele faz é pelo Rei e pelo Rei. Se não for por isso, não há razão de sermos outros. Ok? E levando em consideração de que hoje você deve entender isso, trocando a palavra como cristão, então o ministério de um cristão se resume no fato de que tudo o que ele faz ou é, deve ser pelo Rei e pelo Rei. Esse é o óculos, esse é o crivo. Essa é a pergunta da reflexão. A minha vida cristã tem sido pelo Rei e pelo Reino, ou eu quero construir o meu reino e quero ser o meu reino? Essa é a pergunta. Esta igreja tem avaliado um obreiro dela desde quando ela foi plantada. O órgão máximo dessa igreja é a Assembleia Geral. E por duas assembleias, uma para decidir o processo e a outra para aprovar a ordenação. Opa, há um erro aí, né? Não é pelo reino, é pelo reino, tá? Desculpa. É assim, a minha letra é feia, até quando eu digito sai alguma coisa feia. E essa assembleia decidiu em oração de que o Marcos fosse ordenado a pastor. Então eu quero convidar aqui à frente o Marcos, por favor. Convidar aqui à frente também aqueles que me ajudarão nesse processo hoje, que é o Wilson e o Jonathan. Jonathan é um dos presbíteros da nossa igreja, o Wilson é pastor também. Nós faremos tão logo o reconhecimento da sua ordenação. E a Tânia escreveu uma carta que eu quero ler para vocês aqui hoje. E a carta que a Tânia leu, então as palavras que eu leio agora não são minhas, são
esposa do Marcos. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Esse é um tempo de gratidão a Deus. Conforme propõe Tomás de Aquino, a gratidão possui 3 níveis. O primeiro nível é o do reconhecimento do benefício recebido. O segundo é o nível do agradecimento, que consiste em louvar e dar graças. O terceiro nível, mais profundo, o nível da retribuição do vínculo. Neste nível, os sentimentos vinculados e comprometidos a retribuir o outro, somente a língua portuguesa tem uma palavra que expressa este terceiro nível de gratidão: a palavra obrigado. Uma gratidão que implica em compromisso, vínculo, entrega. Me obrigo com o outro. Muito obrigado, Deus. Obrigado por nos dar a oportunidade de servir. Eu e Marcos temos clareza de nossa vocação. E neste percurso pelo qual o Senhor nos fez passar, Ele cuidou de cada coisa. Ele foi providente, foi amoroso, foi exortativo, foi Pai. Nos fez compreender que, como cristãos, e assim como Cristo, fomos chamados para servir, para nos doar, para amar. O amor é isso, a disposição consciente de servir por amor a Deus, por compreender nossa vocação, de nos assemelharmos a Cristo, de negarmos a nós mesmos e levar nossa cruz diariamente. Disposição de amar nas pequenas coisas, de amar ao dobrar uma roupa ou servir à mesa, simplesmente amar. Não adianta não chegarmos lá, apenas compreendemos e o Espírito Santo, por sua bondade, tem trabalhado em nossas vidas e virtudes necessárias para uma vida de santidade. Esse momento é sem dúvida o cumprimento de uma promessa do Pai, e quando me coloco junto neste momento, não é porque eu entenda que recebi junto com Ele uma unção específica, mas por compreender que Deus nos fez uma só carne e me vocacionou a viver ao seu lado como ajudadora idônea. Meu pedido, Senhor, continue nos capacitando a cumprir nossa vocação, nos ajude a amar. E para terminar esse texto sobre gratidão, sobre compromisso, sobre se vincular, deixo aqui as palavras de José Maria Escrivá, que muito me tocam. A entrega é o primeiro passo de uma veloz caminhada de sacrifício, de alegria, de amor, de união com Deus. E assim toda a vida se enche de uma bendita loucura que faz encontrar felicidade onde a lógica humana só vê negação, padecimento e dor. Deus abençoe. Hoje nós estamos aqui então, junto com essa igreja que decidia que o Marcos é pastor. Isso não é uma ação desses obreiros, essa é uma ação dessa igreja. Quando a palavra de Deus diz que as mãos são impostas sobre um obreiro, não significa que o ato de impor as mãos dê ao Marcos algum poder especial, de que nossas mãos vão sair alguns raios de luz e o Marcos será envolvido por uma sobrenatural, absolutamente. O ato de impormos as mãos sobre o Marcos e de vocês estender as mãos significa primeiro que essa igreja reconhece que esse homem é alguém que Deus tem forjado no ministério, e essa igreja está disponível, acessível para que ele pastoreie.
quando nós, obreiros, estendemos a mão, e aqui eu quero chamar o restante da liderança dessa igreja também, por favor, todos os líderes venham aqui. Quando os líderes impõem as mãos sobre o Marcos, a ideia é que nós estamos dizendo para ele: nós reconhecemos as dificuldades do ministério e estamos com você, e temos visto o que você tem feito e apoiamos o seu ministério. Somos remadores junto com você. Hoje aqui, então, eu deixei para fazer essa explicação exatamente nesse momento, para não ser repetitivo. Hoje o Marcos está com uma camisa preta, o mesmo tipo de camisa que eu estou. Nós aqui da Igreja Batista Reformada optamos por adotarmos os símbolos reformados. E no século XIX, um pastor presbiteriano decide então de que usaria como roupa sacerdotal uma camisa preta. E a razão da camisa ser preta é porque ela identifica de que os pastores são pecadores, como qualquer outro membro dessa igreja. De que nós temos pecados a ser tratados e precisamos ser confrontados por eles. Então a razão da camisa preta, que hoje muitos poderiam pensar, eu estou numa igreja evangélica ou numa igreja católica, né? Não, a razão da camisa preta é porque eu sou um pecador. E lembre-se, esse pastor presbiteriano cria essa roupa em 1827, século XIX. E a Igreja Católica só adota a camisa e gola clerical em 1961, no Concílio do Vaticano II, portanto século XX, como parte do pacote para se assemelhar aos evangélicos, já que boa parte dos católicos estavam migrando para a fé evangélica. Então eles falaram: a gente precisa criar alguma coisa. Por exemplo, nos Estados Unidos, todas as igrejas utilizam essa roupa, né? Assembleia de Deus, Batista, Presbiteriana. Aqui no Brasil a gente entregou para o catolicismo e esquece o porquê do significado e perde a beleza do seu significado. Então, todo membro que vem aqui ao culto pela manhã e vê os pastores desta igreja com a camisa preta, sabem, aqueles pastores lidam com seus pecados e não são homens perfeitos, como muitos líderes aí querem passar essa imagem. Eles são homens que precisam ser confrontados e que podem errar. Mas também, e eu quero pedir para o Wilson aqui, hoje, nesse importante ato de ordenação, eu quero pedir para que ele coloque no Marcos a gola clerical. Por quê? Enquanto ele coloca, eu quero explicar qual é o significado da gola clerical. A razão da gola clerical ser branca é que, a despeito dos nossos pecados, o que sai da garganta do pastor é palavra de Deus pura, que produz salvação. Eu não posso usar esse púlpito para atacar ninguém. Eu não posso ousar usar esse púlpito para expor ninguém. Esse púlpito tem que ser usado para pregar a palavra do Senhor. De modo que, se qualquer membro desta igreja desconfiar do que o que sai desse púlpito não é palavra do Senhor, deve questionar, porque o que sai da garganta do pastor tem que ser palavra de Deus. Mas a gola clerical não simboliza apenas o fato de que a palavra de Deus é, mas lembra também a gargalheira que um escravo usava nos tempos bíblicos. O escravo usava uma argola no seu pescoço, e nessa argola vinha marcando o nome do seu dono, de modo que, se esse escravo se perdesse, alguém o achava e dizia: você tem dono. A razão pela qual os pastores utilizam a gola é para dizer que nós não pertencemos a nós mesmos.
quem é o nosso dono é o Senhor. Mas também, não apenas isso. Hoje, irmãos, eu quero te entregar uma Bíblia que boa parte dessa igreja, os que não fizeram ainda farão no final, deixou aqui uma dedicatória para você assinar um nome. Tem uma dedicatória aqui, veja assim. Porque o que sai da boca do Marcos aqui nesse púlpito tem que ser palavra do Senhor. Então eu quero convidar o Jonas aqui para entregar ao Marcos essa Bíblia. E todas as pessoas que estão aqui hoje, né, os amigos do Marcos, que querem fazer uma dedicatória dessa Bíblia, fiquem à vontade no final do culto para fazer. Mas nós ainda, como parte dos símbolos aqui, o pastor usa uma cruz de prata vazia. A razão pela qual usamos uma cruz de prata vazia é para indicar que nós nos identificamos com o Cristo ressurreto, de que a cruz nos identifica como discípulos dele, e por sermos discípulos dele, nós também estamos dispostos a carregar a nossa cruz, tomá-la todo dia para a glória do nome do Senhor. Então, irmãos, ao colocar a cruz em você, a nossa expectativa é que você esteja disposto a carregar essa cruz todo dia para honrar o Senhor. Sendo assim, eu quero convidar o Marcos a dobrar os joelhos aqui, por favor. Se você puder vir mais aqui à frente. Isso. Quero convidar o Wilson e o Jonathan para ver aqui os obreiros, para estender suas mãos para cá. Você para estar em pé, estender suas mãos. Quero convidar aqui o pastor Ronaldo. Vem cá, pastor Ronaldo. Porque o pastor Ronaldo é alguém que tem caminhado conosco. Eu tenho tido muita alegria em cursar a confrontação com ele. E quero que o Senhor também imponha as mãos sobre nós. Há mais algum pastor aqui para nós? Então, vamos impor as mãos, estenda suas mãos aqui sobre o Marcos. E o Marcos é alguém, agora um testemunho pessoal, é alguém que eu me orgulho muito de impor as mãos sobre ele. Alguém que eu tenho caminhado bons anos e tenho percebido que com ele a frase pelo rei, pelo reino não é só um jargão, é de verdade. E para você que já foi de algum modo impactado pela vida do Marcos, sabe do que eu estou falando. Oremos. Senhor, obrigado. Nós estamos aqui nesse ato solene, cumprindo, ó Deus, as recomendações bíblicas de impor as mãos sobre aqueles em que foram testados teologicamente, testados no ministério, e que tem demonstrado que o Senhor tem escolhido para essa importante tarefa de pastorear pessoas. Senhor, nós estamos aqui então, como igreja, reconhecendo o ministério pastoral que o Senhor tem na vida do Marcos. Oramos por ele, pedindo que ele, ó Deus, tenha sempre uma perspectiva bíblica do que é o reino, de que ele trabalhe afinco para honrar ao Senhor, e de que ele seja obediente ao Senhor e à sua palavra, de que o Senhor derrame sobre ele a tua graça, de que o Senhor o capacite a cada dia, de que a sua família esteja sempre ao seu lado, e de que ele seja sempre confrontado quando necessário for. Deus, não nos deixe fechar os olhos para aquilo que é preciso corrigi-lo, e também, Senhor, que esta igreja tenha o coração aberto para ser exortada por Ele, pastoreada por Ele, orientada por Ele. Receba a nossa gratidão, ó Deus, pela vida do Marcos,
em nome de Jesus. Amém. Muito bem, os irmãos podem sentar, o Marcos fica aqui ainda, porque agora, antes de encerrar o culto, eu quero passar a palavra ao Marcos, para que ele, como pastor dessa igreja, possa trazer uma palavra para os irmãos aqui no lugar da sessão. Bom dia a todos os irmãos. Eu vou ser muito breve, eu vou só fazer um pedido, um agradecimento e uma lembrança. O pedido é que o Senhor continue direcionando a minha vida, me indicando o caminho e me capacitando para que eu possa viver esse caminho e essa direção que Ele tem dado. Agradecimento, eu quero agradecer o pastor André, agradecer toda a igreja aqui por estar comigo, por reconhecer em mim alguém que pode servi-los. Eu fico muito feliz com isso. Quero agradecer a igreja de modo geral, porque hoje tem aqui irmãos muito queridos, né, que veio de outra igreja com vários compromissos e estão aqui, são pessoas assim que eu considero que fazem parte da minha vida, como essa igreja tem feito. Quero agradecer a vocês por terem vindo e coloco vocês nisso tudo, das coisas de igreja. Quando eu falar igreja, vocês são essas pessoas e eu fico muito feliz por em algum momento e sempre vocês olharem e ver que eu poderia de alguma forma indicar um caminho e servir vocês de alguma forma. Então eu quero agradecer vocês, igreja, vocês irmãos todos. E eu quero agradecer, não preciso explicar mais em que nível eu estou agradecendo no terceiro nível de Tomás de Aquino, que diz que é um vínculo que eu tenho com os irmãos. Um vínculo no sentido de compromisso, de serviço, mesmo de fato, de caminhar com vocês, mesmo de fato. Então, é nesse sentido que é a minha gratidão a toda essa igreja, a todos vocês. E a lembrança é para minha esposa. Já caminhamos um bom tempo aqui. Eu quero dizer que não é o fim, mas é o começo. Irmãos, muito obrigado. E pastor André, é sempre pelo rei, pelo reino. Se for diferente, eu não quero. Deus abençoe a todos. Muito bem. Sobre sua cabeça, eu quero orar pelo encerramento. Obrigado, Senhor. Como é bom perceber o seu cuidado sobre nós. Como é bom perceber que o Senhor tem nos capacitado a cultuar ao Senhor e somos gratos a Ti por este culto, porque em tantos lugares a Tua igreja não pode se reunir para cultuar ao Senhor. Dê a eles, ó Deus, coragem, que mesmo em lugares difíceis eles possam prestar culto ao Senhor. Que te demos graças. Pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e que esse seja um dia em que possamos refletir sobre tudo que o Senhor tem lidado conosco nesta manhã, com a finalidade de honrarmos ao Senhor aonde estivermos. Receba a nossa gratidão, ó Deus. Amém. Meus irmãos, antes de despedi-los, eu quero apresentar os visitantes. Quero informar os visitantes que aqui em nossa igreja nós seguimos o princípio regulador de culto. E o que é o princípio regulador de culto?
é que o nosso culto é todo voltado para o Senhor. Você, visitante, é muito importante, mas a gente só apresenta os visitantes quando termina o culto, porque o culto é para o Senhor. E aí, agora no final, a gente tem um prazer imenso em apresentá-los. Hoje, como nós temos uma boa quantidade de pessoas, eu não daria conta, de lembrar, porque eu pedi para a Tânia me passar um zap com o nome de todos os visitantes que veio aí para prestigiar o Marcos, mas quero apresentar também antes o casal, o Guilherme e a Vitória, que vieram com o Everton, que estão ali pela primeira vez. É um privilégio recebê-los aqui no nosso culto. Tem o Pedro também, no culto é a primeira vez, né, Pedro? Olha só, Pedro, que alegria, viu? Alegria. Pedro é um querido, Deus te abençoe, prazer recebê-lo. Tem também, ele estava conosco na quarta, e eu esqueci seu nome já. Rodrigo, muito bem, Rodrigo, muito obrigado pela sua visita. E vamos lá, a comitiva, por assim dizer, o Edson e a Elisângela estão aqui, a Elisângela está aqui, o Edson está ali, e o filho, o Luiz Henrique, também está aí. Tem o Henrique, a Tatiana e os filhos Esther e Pedro. Muito bem. O Guilherme, está ali o Guilherme. O Jefferson e a Angélica. Estão ali. O Evaldo e a Jaciene, esse casal eu conheço. Muito bem. Prazer em Deus, viu? Deus abençoe. A Carla. Carla, Deus abençoe. Marcelo e Neia. Deus abençoe. E o pastor Ronaldo e a Rosilene. E tem vocês. O Djalma e a Rita. Deus abençoe. Prazer em vê-los. Prazer mesmo. Mais alguém nos visitando que nunca tinha vindo em nosso culto? Tem a Nathalie, A Nathalie nunca tinha vindo no culto. Prazer recebê-la, Nathalie. Fiquei muito feliz mesmo, viu? Bati um papo legal com a Nathalie essa semana. Mais alguém nos visitando pela primeira vez? Tem a Manu! A Manu é a filha do Carlos. Deus abençoe a Manu. Prazer conhecer a Manu, viu? Muito feliz mesmo. Que Deus abençoe a todos. E eu fiquei sabendo que os amigos do Marcos querem fazer uma homenagem para ele. Eu fico muito feliz com isso. Quero chamar aqui a Elisângela, que vai ser a portadora aqui dessa homenagem. Por favor. Cadê o Marcos? Tá ali. Bom dia, graça e paz. Quero agradecer ao pastor André pela oportunidade. E eu gostaria de chamar o Marcos e a Tânia aqui na frente. Nós congregamos ali na Assembleia de Deus e é uma grande alegria poder fazer parte desse momento que o Senhor preparou para estarmos juntos e compartilhando a ordenação do Marcos. Eu estou só um pouquinho emocionada. Eu estou representando o Ministério da Família, que foi fundado pelo pastor Marcos e pela Tânia em 2015, a qual nós estamos aqui em um pequeno número, porque nem todos puderam estar presentes, mas o nosso coração está regozijando de alegria, porque esse ministério, embora oficializado hoje, mas ele iniciou há muito tempo. O Marcos é uma bênção de Deus na nossa vida, a Tânia é uma bênção de Deus na nossa vida, e nós somos muito gratos pela vida de vocês. O que a gente deseja é que o Senhor cubra esse casal com as bênçãos que vêm do céu. Que o Senhor possa renovar, restaurar, trazer esperança, que cada dia mais vocês se sintam fortalecidos. E que o Senhor traga ao coração de vocês a certeza que vocês estão cumprindo com um legado de excelência e para a glória de Deus. Como Marcos disse, se não for pelo reino, e se não for pelo reino, não vale a pena. Vai ser em vão. Mas nós que temos acompanhado o dia a dia de vocês,
nós temos visto que tem sido pelo Rei e pelo Reino. Então, a nossa gratidão por tudo que vocês têm feito, eu acredito que essa igreja está recebendo um grande presente do Senhor, em tê-los aqui, para poder conduzi-los, orientá-los. Eu anotei, viu, pastor? Às 2 da manhã, lá, 1 da manhã, pode ligar. Então, já vou deixar aqui o meu relógio já com o horário marcado. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E a gente gostaria de entregar uma lembrança como gratidão, com muito carinho, agora ao nosso pastor e a sua esposa linda. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito bem. Que Deus abençoe o ministério de famílias lá da igreja. Que o Senhor possa prosperá-los e usá-los. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós. Muito bem, nós partiremos para o final, né? Faremos o nosso pós-lúdio aqui, enquanto a equipe de louvor louva com vocês. Os pastores se posicionarão, né, junto com o presbítero da igreja ali fora, para cumprimentar todos. Deus abençoe.